Olá, boa noite. Que delícia essa semana, friozinho aqui em São Paulo. Hoje a gente vai fazer uma live super, assim, interessante. Eu adoro a Cris, uma profissional fantástica, que entende muito de emoções, né? A Cris já tá chegando aqui, já tô até mandando mensagem. Ó, a Vera Simão tá aí. Vera, hoje eu tô impossível. Essa live é muito legal, Vera, que eu vou falar, viu? Sobre felicidade. A doutora Cris Petruzzi tá chegando aqui. Deixa eu até ver onde ela tá. Cris, já tô aqui. Tô te esperando. Nós vamos falar sobre tanta coisa, gente. Sobre a felicidade que a gente já falou. E eu ganhei um vídeo maravilhoso que essa minha amiga, essa pessoa maravilhosa na minha vida, a Vera Simão, me fez ler, fez escutar. E eu dormi ontem refletindo sobre tudo aquilo lá. Os tsunamis emocionais, Vera, não sai da minha cabeça, sabia? E aí, casualmente, o papo com a Cris é hoje, né, com a doutora Cristiane Petruzzi, que já tá chegando aqui. Cris, cadê você? Que nós temos falado, na verdade, já uma série de papos, né, que eu tenho tido com ela, onde a gente fala da felicidade, de encontrar, né, esse momento certo, a nossa ansiedade, tudo que a gente tá passando. Olha, a Grace tá aí também assistindo. Oi, Grace, assídua em todas as lives, adoro, maravilhoso. Então a gente vai falar sobre isso, né? Inclusive a Veja trouxe uma matéria super interessante nesse final de semana falando sobre a ansiedade. Quer dizer, nós estamos voltando, né, nesse momento de voltar ao trabalho, sair de casa de novo, dessa quarentena e voltar para o trabalho na rua, vamos dizer de novo. E aí já está gerando algumas fobias, né, que é também uma outra matéria super interessante. Daí eu falei, Cris, nós temos que falar sobre esse assunto. A Cris está chegando, já está chegando aqui pra gente falar, que tem, né, várias fobias, e agora está com a fobia, o fogo. Vocês sabem o que é fogo? Fear of going out. Olha que máximo. Porque as pessoas estão temerosas de saírem de casa, e a gente quer falar sobre isso. A gente quer falar sobre acalmar a nossa mente, a nossa cabeça, né? E eu acho que esse é um momento super importante. E a Cris é uma expert nisso. A Cris tá chegando aí. Meu Deus, cadê a doutora? Ela tava atendendo, ela deve estar um pouco atrasada, mas ela já tá saindo. Provavelmente já tá chegando aqui. A gente vai conversar com ela sobre esse momento, né? Então, é o medo viemos aí de uma pandemia, todo mundo com vários problemas, saúde, né? Estar vivo. Como a gente mantém a nossa saúde física, mental, emocional. Olha, Yaya Quintela, meu Deus do céu. Olha, Yaya, a live de hoje é bacana, hein? Ela nunca assiste live, só assiste a nossa, né? A nossa e a da Vera, né, Yaya? Saudades, amiga. Olha que delícia. Acho que tá todo mundo com uma saudade de abraçar todo mundo, né? E o abraço da borboleta, que a doutora Cris já ensinou a gente na live anterior. Milena, tudo bem? Ai, quanta gente querida, que a gente quer abraçar, né? Enquanto a gente não pode abraçar todo mundo pessoalmente, viu, Vera? Tem o abraço da borboleta, que a doutora Cris fala, que a gente estimula ótimos sentimentos na gente, é um monte de coisa muito bacana. E a doutora Cris tá chegando. Dani, me ajuda aí, cadê a doutora Cris? Cadê ela? Tá chegando, gente. Ela tava atendendo um paciente, mas ela já vai estar voltando. E aí, não sei se vocês acompanharam, no final de semana, teve uma matéria enorme que saiu na Veja falando sobre ansiedade, né? Então, a gente veio do momento da pandemia, todo mundo lá preocupado com um monte de coisa, sem dúvida, lutando pela sobrevivência, lutando pelos nossos trabalhos, né? Pela saúde das nossas empresas, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos funcionários, do mundo. E aí, agora a gente já tá num outro momento, né? Então, a gente voltou de uma certa maneira, mais ou menos no dia a dia aí do trabalho, saindo de casa, e aí já virou uma fobia, tá cheio de gente com esse fogo, que é o fear of going out. Dani, me ajuda, chama a doutora Cris, eu acho que ela tá atendendo ainda, ela não entrou, mas ela já vai entrar, gente. Enquanto isso a gente podem mandar perguntas, e ela fala sobre essa terapia EMDR, né, que provoca estímulos sensoriais para superar traumas. A doutora Cris é especialista nisso, muito bacana, e que tá
super aí é uma tendência. A matéria, inclusive, na Veja foi em cima disso. E agora está em cima desse novo síndrome, né? Que é o fogo, fear of going out, o medo da gente sair de casa. São muitos sentimentos, né, que começam a vir à tona. Imagino se vocês estão passando por isso. Ai, a doutora Cris chegou. Ai, doutora, que delícia. Vamos bater papo. Vera, você vai adorar. Vamos lá, já está entrando. Hoje eu mudei o look. Oi, Cris. Tudo bom? Tudo bem, querida? Você estava Tudo bem. atendendo, né? Ó, tá Eu tava. bonita. Desculpa. Não, Inclusive, eu falei, eu contei para os nossos seguidores aqui, falei, provavelmente ela estava atendendo. Tá com muito trabalho nesse momento, né, Cris? muito, muito. Todo mundo bastante esgotado, bastante Esgotado, né? estressado, né, na verdade. Estressado. Eu estava até contando, obrigada mais uma vez, você aqui é sempre uma alegria bater um papo com você. Tem um monte de gente bacana que está aí já na live, vai chegar, vai nos acompanhar. Nina, um beijão, querida. E aí eu estava contando, né, para as pessoas que nesse final de semana saíram algumas matérias na revista Veja, outras na Vogue, que a gente falou, né, sobre o fogo, que é o medo de sair de casa, que é novo trauma, e que e saiu também a matéria enorme aqui que eu estou abrindo aqui na Veja, da terapia EMDR, que você é uma das especialistas também, que aplica isso muito nos seus tratamentos, e que é para estimular, com estímulos sensoriais para superar traumas. E aí, doutora, qual é a pergunta, né, que eu estou vendo agora e me dá um sentimento muito estranho, porque o que eu falei, a gente estava vindo, ok, a nossa casa, o nosso porto seguro, tinha um tipo de medo, né? Era o medo da doença, o medo dos trabalhos, das empresas, e de repente aí agora a gente conseguiu sair um pouco, né? Cumprindo as regras todas. Muitos de nós estão indo trabalhar nos seus escritórios, estamos podendo circular de alguma maneira no comércio e tal. E aí vem esse medo, essa sensação estranha da gente estar na rua. Me ajuda, como que a gente consegue superar tudo isso? É interessante como a gente se adapta e desadapta ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo foi difícil se adaptar a ficar na reclusão, ficar dentro de casa. Exatamente. O que eu tenho mais escutado agora é isso, assim, mas tá tão bom aqui, eu não quero sair daqui agora. Olá. Né? Então, na verdade, é uma mescla de situações e de sensações e de emoções. Eu acho que a gente tem que avaliar cada um, a gente fala na terapia até de MDR, a gente fala o quanto os gatilhos são individuais, né? Então, existem gatilhos individuais. O que você quer dizer o quê, Cris? Que cada pessoa é única, é isso ou não? A gente pode ter coisas em comuns, mas, por exemplo, um medo de ser assaltado. Então, é incomum da nossa cultura, por exemplo, da cidade grande, né? Mas o nível do medo e a forma de reagir a esse medo, ele vai ser muito individual, porque ele vai ter a ver com a bagagem de cada um, né? Eu falo que o reservatório, o quanto de medo eu vivi, o quanto eu lidei com esse medo de uma forma mais positiva, quanto a minha resiliência, quer dizer, a minha capacidade de lidar com esses medos foi mais satisfatória ou menos satisfatória. Então, nesse sentido, a gente é individual, né? Entendeu? Sim, entendi. Mesmo que a gente esteja num ambiente comum, né? Quer dizer, o medo ele é comum a todos nós. Mas há algumas peculiaridades ou essa forma de lidar, ela é muito individual. Agora, cada um vai ter uma reação, né? Reage de uma maneira. De uma maneira geral, o que eu vejo que está difícil para as pessoas voltarem? Eu vejo muitos elementos. Os elementos mais comuns, ontem eu estava atendendo um casal muito querido de clientes e era muito interessante. Eles moram na Zona Leste. A esposa, ela trabalha na Zona Sul. Olha só, atravessa a cidade. E ela estava falando, assim, várias coisas. Então, assim, a questão do tempo, de 3 horas de trânsito, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde. Ela estava falando da questão de quanto ela está conseguindo compartilhar do cotidiano dos filhos. Olá. Né? Então, assim, por que eu não quero voltar? Porque tinha muita coisa que eu estava deixando de fazer e que eu estava abandonando. Exatamente. Isso que eu fico pensando.
Doutora, deu uma travadinha na nossa live. Gente, nós estamos num horário, no filé mignon do horário, às vezes dá uma travadinha, mas já estamos de volta. Agora já voltou. Deixa eu ver aqui se tá também. Se eu tô no... Agora voltou, não sei se Cris. foi eu que saí. Agora ficou bom. Travou de novo. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, travou um pouquinho. Ai, gente, tem hora que dá uma travada, dá um desespero, porque na hora que tá bom o assunto, mas já volta. Cris, eu vou tirar você e você já... Ah, voltou. Ótimo. Agora ficou bom. Ótimo. Eu tirei eu deixei o 4G, que eu acho que é melhor. Melhor. Então, eu estava comentando assim, existe algumas coisas que tá fazendo as pessoas perceberem que a gente também estava perdendo muitas coisas, que tinha muitas coisas erradas que a gente fazia. A família, né, Cris? Eu vi um comentário de alguns artistas, do Vic Muniz, que saiu essa semana, inclusive, no Estadão, exatamente isso. Pessoas que estavam trabalhando muito, ele faz um comentário assim, que ele ficou durante anos viajando, né, a trabalho no mundo inteiro, um artista do renome dele, imagina, toda hora nos grandes países e tal. E ele falou assim, e eu tô em casa. Ele comprou uma sanfona, para ele e para a filhinha dele, e os dois estão fazendo aula de sanfona na internet. Foi coisas que eu nunca imaginava, que eu nunca tinha tempo, e que eu já programava, olha, eu quero, de repente, o ano que vem, dar uma acalmada na vida, e de repente veio essa sacudida em todo mundo, e essa reavaliação, né, do que realmente importa. Impedindo de voltar. Vamos ver. A internet está cortando a gente aqui. Tá dando uma travadinha. Se melhora. Voltou, vamos ver se melhora. Então, tá voltando também aos poucos. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar por vários ângulos essa nossa dificuldade de voltar. Eu acho que tem aspectos que são particular. Então, assim, tá difícil para mim voltar porque eu tinha coisas que eu acho que eu posso ajustar, que estavam muito erradas, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de a gente poder prestar atenção. Então, é uma aprendizagem dessa parada forçada que todos tivemos que ter, né? Ajustar para melhor, né, Cris? Para melhor, para a gente poder entender o que vale a pena de fato. E uma coisa que a gente falou um pouco daquela questão em outro momento, eu também falei, agora não lembro se contigo, em outras lives que eu andei fazendo, mas de felicidade, né? Como é que eu me sinto feliz? Eu tenho que pensar que eu tenho que entender o meu propósito de vida, né? Então, assim, esse nível de estresse que todos vivemos e falta de perspectiva. Vamos ver até onde Cris, espera aí que eu vou tirar você. Cris, eu vou tirar você e já te chamo de volta para ver se melhora. Só um minutinho, fica aí. Tá bom. Gente, temos que ter paciência, porque às vezes a internet, ó, a internet tá ruim, não tô conseguindo nem colocar. Peraí, gente. Aqui, a doutora, aqui. Acontece nas melhores famílias, é sempre assim. A Cris está chegando, tem dia que a internet... Não... Oi, Cris, melhorou. Vamos tentar, porque às vezes é um momento. Fala, Cris. Então, a felicidade, você acha que a gente está impedindo também, com todo esse estresse de... Deixa eu ver se eu... Você quer tentar mudar de lado? Bia, saudades. Quer tentar mudar de lado aí na sua... Onde você está? Oi. Vamos ver se melhora. Quer tentar mudar um pouquinho? Eu tô com internet ou não? Não, na verdade, agora eu mudei. Eu botei para o 4G, agora eu botei para a internet fibra. Vamos ver se melhora. Ah, tá. Vamos lá, então. Cris, você acha que, então, tudo isso que a gente que está impedindo a gente de ser feliz, de deixar a felicidade entrar no nosso coração? Com certeza, porque eu acho que a gente já estava fazendo coisas erradas, a gente se reajustou, nos reconectamos com coisas que a gente estava desconectado, como isso, Exatamente. como coisas importantes da nossa vida, o sentido do existir, o que de fato nos é importante, nos tem valor como ser humano,
né? Sim. O que nos conecta com as pessoas, o que são de fato os nossos valores, o nosso propósito, a nossa direção, a nossa existência, né? Exatamente. E daí eu acho que quando a gente se reconecta com essas coisas, daí eu acho que dá quase uma preguiça, né? Não é só o medo, mas acho que é uma preguiça de voltar para aquele padrão errado e torto que estava antes, né? Exatamente. Uma analogia, fala. Não, eu acho que deve dar, eu fico pensando, nos primeiros dias eu saía e eu queria já voltar rapidinho mesmo na minha casa. Ai, que delícia, quero ficar aqui, porque aqui parece que o mundo estava perfeito, né? Ai, que delícia, tudo sem, o resto estava parado. Agora não, a gente já está voltando de uma certa maneira, os trabalhos, e é óbvio que todos o comércio que a gente trabalha bastante, claro que ele está imensamente estressado. Por quê? Porque não estamos, né, vendendo como a gente gostaria. Ninguém está trabalhando no ritmo de rendimentos, vamos dizer assim, como se deveria. E isso gera uma insatisfação, em tudo, né? Uma complicação. Então, como que a gente, que nem aqui estão perguntando, como alinhar tudo isso nesse novo normal, né? Como que você organiza a sua vida? Porque aí vem lá de tudo isso que a gente falou daquela matéria da Vogue, a fobia de quem saiu da pandemia com alguns quilos a mais, quem saiu depressivo, quem terminou um relacionamento e entrou numa depressão. Então, tem muita coisa também negativa, obviamente, fora do problema de saúde, né? E como que você começa a acertar essas casinhas agora na retomada, Cris? Eu acho que tu falou e tu listou algumas coisas importantes. Eu acho que, por exemplo, se a gente pensar o que eu posso cuidar do meu físico, né? Então, quer dizer, eu preciso retomar a minha dieta, preciso retomar a minha qualidade. Tipo assim, no início da pandemia eu estava lá numa orgia gastronômica, né? Aqui em casa também foi um pouquinho no início, porque coincidiu Páscoa, coincidiu o aniversário dos filhos, né? Então, a gente estava pedindo dos restaurantes que a gente gostava, depois a gente segurou, a gente maneirou, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo no nosso corpo físico, na nossa mente. Então, assim, eu preciso cuidar dessas minhas perdas, né? Então, quer dizer, eu tive Óbvio. separações, eu tive lutos, Sim, lutos. Bem eu tenho falado, lutos. fobias que eu lutos. Eu tenho fobias que eu nunca tratei e que só deixei aumentar. Tem gente que diz assim: "Ah, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de não sei o quê, mas tudo bem, eu evito". Isso Não, não é mas tratar, isso é só não é jogar tratar. poeira para É não baixo do enfrentar tapete. o medo, né? Não ir lá e resolver, né, Cris? Porque, desculpa, E buscar até também. me mandaram uma mensagem aqui agora que quando eu estava apresentando você no começo da nossa live, eu acho que o sinal não estava muito potente aqui, né? E acho que muita gente não ouviu tudo que eu te falei. Então, a gente está conversando para quem chegou agora aí e quem perdeu, que eu não consegui falar lá a apresentação toda, a gente está conversando com a doutora Cristiane Vaz Pertursi. Ela é uma psicóloga, psicoterapeuta, assim, especialista em muita coisa bacana, doutora em psicologia e desenvolvimento pela USP, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em terapia de EMDR Brain Pointing, gente, desculpa, engasguei, Brain Pointing. Inclusive é o tema da matéria que saiu na Veja esse final de semana, porque esse EMDR é como se você reprogramasse, Cris, a pessoa para o bem, para coisa Isso. positiva? É uma técnica que trabalha com os hemisférios cerebrais, justamente para ajudar o cérebro a digerir as experiências negativas. Por exemplo, fobias. Fobia é uma coisa que deixa o cérebro alterado, o cérebro em estado de alerta. Estresse deixa o cérebro descompensado. Então, os exercícios, a técnica de MDR. Tá me ouvindo, Márcia? Estou te ouvindo, tem hora que dá uma travada, agora eu venho. Estou te ouvindo. Ok. Tá cortando. Peraí. A técnica de MDR é uma técnica americana que tem a ver com movimento e dessensibilização dos olhos, né? Ela foi feita a partir do movimento dos olhos do sono REM. Mas faz com a pessoa acordada, Cris, aí essa técnica. E agora tá cortando. Tá me ouvindo? Oi? Oi? Peraí, Cris. Oi, Cris, melhorou?
Cris? Ai, gente, hoje a internet tá péssima. Nossa, que... Oi, Cris. Cris? Oi, Cris. Melhorou? Tava tão bom. Eu tava no meu escritório ali do lado do outro, tava também funcionando até bem. Vamos ver. Se esse Não, eu tava, horário. olha, eu participei de uma, Então, eu tava falando que eu o MDR participei é uma. de uma. Hã? Pode falar, eu tô até abrindo a janela aqui para ver se o sinal melhora. Hoje a internet não Eu vou tá ver do onde é que nosso eu lado, parei. Que eu Cris. parei falando. A internet não Que eu tá nos perguntei ajudando, se o né? MDR, se a gente faz, eu tô acordada nesse tratamento. Peraí. Nossa, hoje nossa internet não tá boa. Voltou? Ai, gente, que judiação. Cris, vou tirar a Cris de novo. Tomar ela de novo. Tem dia, gente, que a internet realmente. Cris, entra de novo para eu te colocar na live. Cris, entra de novo, que aí eu te coloco. Desculpem aí os nossos queridos seguidores, nós estamos com um probleminha aqui na internet, mas a Cris já vai entrar de novo. A gente está falando dessas fobias, né? E esse final de semana saiu uma matéria muito interessante na Veja, que fala desse método EMDR, que a Cris é uma das especialistas. Aí já vamos chamar a Cris de novo, que é essa doutora maravilhosa, que só agrega. A gente sempre tem batido um papo super gostoso aqui em algumas lives, ela sempre agrega. Oi, Cris, vamos ver se melhorou agora. É, tá nos desafiando a Tá nos internet. desafiando. Nós não vamos ficar estressados. E aí, o que a Não. gente estava falando, Cris, que aí da MDR, né, que saiu uma matéria incrível falando sobre o método, né, que você é uma das especialistas aqui no Brasil. Como que é esse método que você está, nesse momento, você está fazendo as suas consultas, já voltaram consultas presenciais? Muito poucas, algumas pessoas só, e a maioria online, Por né? O internet, MDR online. é uma sigla em inglês que tem a ver com a dessensibilização e movimento e reprocessamento através dos olhos. É o movimento que a gente faz Ah, do olho no sono REM, que é o é como se movimento. você me programasse de novo, é isso? Ou não? Na verdade, ele é uma técnica de reprocessar as memórias ruins. Porque, na verdade, Ah, tá. a gente tem as experiências ruins, as memórias, elas ficam como se fossem fragmentadas no cérebro. O cérebro não Entendi. faz a digestão dessas memórias. O Fica lá uma nosso lembrancinha, lá no fundo fica. ou uma lembrançona, né? E Nossa. o Sim. cérebro, ele fica ativado, que a gente chama. Então, essa técnica foi criada nos Estados Ah, Unidos há muitas décadas atrás para veteranos de guerra e vítimas de violência. Hoje, hum. a gente usa o MDR para todos os tipos de tratamento. Então, o MDR ele é usado de fobias, depressão, pânico, vítima de Ah, violência, né? E nesse momento, a gente está vivendo o que a gente chama de transtorno de estresse agudo continuado. Então, ah. todos nós podemos nos regular hoje em dia. Então, todos esses exercícios de MDR são técnicas que a gente usa junto com a terapia da fala, não é só terapia da fala, Entendi. trazem resultados fantásticos. Por exemplo, situações de luto. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que perdeu o irmão com Covid há 2 meses. Ai, meu Deus, que triste. Então, eu fiz alguns exercícios iniciais com ela para ajudar ela desde a respiração. Eu ensinei para ela o abraço borboleta, que eu acho que eu comentei Ó, um outro você dia. comenta, eu comentei antes de você entrar na live, eu falei, gente, Isso. já que a gente não está podendo abraçar todo mundo pessoalmente, vamos estimular as boas coisas na vida. Isso. O abraço borboleta é uma estimulação bilateral, porque o MDR ele começou com a estimulação visual, que é o estímulo, né, que é o inicial, que tem até uma maquininha aqui que faz o estímulo. Ah, que vai acendendo a luzinha, né, Cris, que você falou? Tem várias séries americanas que mostram essa. É que aqui tá sem a luzinha, né? Mas é uma câmera que vai sendo uma luzinha de um lado para o outro. E a gente vai trabalhando essas memórias. Mas isso daí, Cris, aí eu fico lá vendo, e o que acontece? Eu vou ficar olhando. A gente faz o protocolo, a gente fala, por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar uma situação de luto.
Então, a gente pede para a pessoa aquela cena que está mais difícil pensar. Ah, A tá. gente trabalha pensamento, Ela vai lembrar daquela cena na hora e você vai. Ai, que e a incrível gente vai isso. fazendo. Mas é que tem todo um preparo, não é assim. Sim, óbvio, exatamente. Não é cirurgia sem anestesia, né? É cirurgia com Não, não, anestesia. não tem parto sem dor. A Entendi. gente ancora o paciente, a gente faz várias coisas, Que né? Tem todo um legal. preparo. Mas o que que o cérebro faz? Quando o cérebro tem uma memória não digerida, a gente tem duas partes aqui atrás no cérebro que chama amígdala. A amígdala fica espessa. Quando a gente é muito medroso ou leva muito susto, a amígdala vai ficando alerta, vai ficando Ah, espessa. Então, entendi. a técnica do MDR, ela trata a nossa amígdala. E Hum, daí, todo o nosso cérebro, ele vai digerindo. que fantástico. O nosso cérebro ele tem três partes, assim, que ficam, mas principalmente o nosso cérebro reptiliano, quando ele sofre muitas coisas ruins, ele fica em estado de alerta. Por isso que as pessoas que são fóbicas, que têm medo, e pessoas que estão em luto, por exemplo, elas estão nesse estado de Ah, alerta. de alerta. Cris, eu não sei se está certo o que eu estou falando. A gente cura o cérebro. Hoje a gente fala de cura de cérebro com MDR. E o Ah, Brain Spotting é uma técnica que é um ponto no cérebro, que é uma derivação do MDR. Quem criou foi o David Brand, ele é um terapeuta de Nova York, ele é vivo ainda. Quem criou o MDR já faleceu faz um ano, a Shapiro. Mas sim. o David é vivo ainda. E, por exemplo, o Brain Spotting, ele ajuda muito nas questões somáticas, de doenças, de todas as doenças Que fantástico. psicossomáticas. Mas ele também é usado para melhoria de performance. Ele No trabalha com trabalho, a em tudo, na vida, né? tudo. Isso é Porque assim, incrível. ó, um atleta, quando ele tem um trauma, todo trauma físico tem um registro no cérebro do trauma psicológico. Ah, Por isso que um atleta, quando ele se quebra, se machuca, ele não volta a performar. Se ele não tratar o trauma psicológico do trauma ah, físico. acho que deve dar um medo sempre daquilo. Ele lembra, né, que ele caiu, sei lá, ele levou Porque uma queda. a amígdala fica espessa. Então, tu precisa Lembra tratar. ele daquele problema, né? Olha que fantástico. Cris, eu gostaria que você alertasse, até porque tem vários profissionais liberais que estão nos acompanhando aqui. Na verdade, então, muitos desses seus tratamentos, você usa também, além das fobias, obviamente, né, gente, como você falou, que tem medo, que às vezes não consegue atingir um objetivo, mas aí o que eu achei fantástico da performance, quer dizer, uma performance. Eu sou uma pessoa que tenho meio não é preguiça, não sou um gênio na ginástica, gostaria de ter uma dedicação maior naquilo lá para eu atingir o meu objetivo, porque eu quero estar linda, magrinha, mas eu não faço nada para estar lá, certo? Eu tenho esse problema. E eu, às vezes, num trabalho, né? No trabalho, como que eu melhoro essa minha performance? Tudo não virar um estresse, explodir. Esse tratamento é bem interessante para a gente fazer? Sim, porque Ah, na verdade as nossas questões de performance têm a ver com as nossas crenças, tem a ver com memórias anteriores, com ah, medos anteriores, que são na verdade bloqueios que podem impedir de a gente performar melhor, seja em qualquer aspecto ah. da nossa vida, né? De repente, nós mesmos nos boicotamos a vida inteira, né? Porque vem lá de coisas desde pequenininha, como você já explicou na outra live, me fez recordar um monte de coisas a esse respeito, né? O que eu acho que é importante todo mundo entender nesse momento, que todo o nosso estresse, ou o grau de estresse que a gente está vivendo, ele é pertinente à nossa história de vida. Nós não podemos achar que a gente é desconectado de uma linha do tempo a respeito de nós mesmos. Então, a forma como a gente se tratou, como a gente tratou a nossa mente, o nosso corpo, a nossa história, os nossos vínculos, as nossas relações, ela é o que vai dizer como é que a gente lida, como é que é a nossa resiliência, a nossa capacidade de superar as É, dificuldades nesse momento. é. Então, se eu sempre fui uma pessoa um pouco mais positiva, meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos foi mais positivo, provavelmente eu vou ter mais estrutura neste momento para Para superar passar por tudo isso. isso, até para poder enfrentar agora esse retorno. É. Se eu tenho uma história um pouquinho mais negativa ou um pocão mais negativa, se a minha história teve muitos obstáculos, eu já sofri muito, eu nunca trabalhei esses sofrimentos, provavelmente eu posso ter nesse momento um cansaço maior e uma dificuldade maior para poder retornar e retomar as minhas atividades. Ah,
Porque, na verdade, a gente tem que pensar que a nossa vida é uma linha e é um estresse ou não continuado também, né? Sem dúvida. O evento agora é um evento a mais. É um evento a mais. Quando as pessoas falam, eu tenho gente em volta de mim mais positiva ou mais negativa. A pessoa fica surpresa às vezes. Nossa, o fulano é tão negativo. Eu às vezes falo, eu digo, olha, ele já devia ser. Ele só está talvez expandindo. Agora está aparecendo mais, não está aflorando, né? Isso mesmo. Ou até tudo bem, ele pode ter um gatilho maior, ele pode ter um evento que, por exemplo, eu sei que a questão financeira, né, essa questão da perda que a gente nunca viveu, realmente é um motivo, vamos dizer assim, ímpar na vida de todo mundo, até mundialmente falando. Eu estava vendo, eu lembrei muito até, né, que eu sei de muitos clientes que tu trabalha, eu estava vendo o mercado de luxo, né, Márcia, que caiu 70% no mundo, né? Então, eu que viajei o ano passado pelo mundo afora, né, tive o privilégio de frequentar alguns lugares muito lindos, com meu filho, principalmente, nos campeonatos dele. Eu pensei, assim, de quanto que a gente ia imaginar que a gente ia falar do mercado de luxo caindo 70% no mundo, né? Exatamente. Então, claro que, por exemplo, tu pode ter um grande dono de uma marca em pânico, né? Uma pessoa que teoricamente a vida inteira se sentiu estável na vida. Então, claro, a gente vai ter esses exemplos. Eu estou dando um exemplo, né? Claro que eu sei que é um exemplo até fora da média, mas, enfim, é um exemplo ilustrativo. Mas todos nós somos frutos dessa história de vida. Então, o MDR, que são técnicas muito modernas, que trazem um resultado muito objetivo, ajuda a tratar de fato o nosso cérebro. Isso que eu acho que é a mensagem mais positiva. Isso é fundamental, né, Cris? Porque o que você falou não é uma coisa, não é um remédio que você toma, você se sente 2 dias bem, não, gente, está lá no fundo. O meu marido, ele brinca comigo, às vezes ele fala assim, o problema está aqui, ó. Eu falo assim, ele sempre fala, o problema está aqui dentro, na vida. E se você prestar, entender o que você está falando, exatamente, quer dizer, às vezes nós criamos um problema, deixamos ele maior do que ele deveria ser, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga sobre os astros, uma astrologia, e que falava que esse momento a gente estava meio passando num tsunami emocional. E é mais ou menos isso, né, Cris? Ele te leva para uns extremos em que a gente nunca passou numa situação desse tipo, de nada igual, mas ele te prova, por bem ou por mal, que as saídas, né? Que não adianta nem o mais desesperado, nem o mais histérico, nem o menos. Nós estamos tudo igual. Então, é a hora da gente se equilibrar, buscar esse caminho, né? Escolher as coisas que realmente nos importam, que fazem com que a gente se importe, dê o devido valor para aquelas coisas e não aumentar, de repente, uma coisa que é desse tamanho, às vezes a gente faz virar um horror. Eu gosto muito de fazer um exercício, às vezes, com os clientes, assim. Por exemplo, todos que estiverem nos escutando, por exemplo, pensar assim, agora eu estou diante de uma sensação, de uma situação que eu acho que eu não tenho saída. Ou que é difícil pensar numa saída. Eu falo, pensa lá atrás. Teve situações parecidas, semelhantes, que alguma coisa parecida que tu teve também, mas que tu conseguiu sair. Como é que tu saiu disso? Então, é como se fosse assim, quando a gente está diante de um pensamento negativo, a gente fala na neurociência, uma rede neuronal negativa, eu às vezes tenho que mudar a rede. Então, eu tenho que pensar, tá bom, mas lá atrás, quando é que eu pensei isso? Quando é que eu vivi algo parecido? E quando é que eu tive uma saída? Às vezes eu falo para o cliente assim, pode ser um exemplo bem pequenininho, não precisa ser uma big coisa. E às vezes a pessoa às vezes vem com um exemplo super pequeno de escola, um exemplo bobo. Mas daí eu ativo uma saída da rede neuronal. Eu tiro o cérebro de um circuito negativo e eu vou para uma coisa. Porque o problema é que o cérebro não vai sozinho do negativo para o positivo. Entendi. Ele tem que ser estimulado. Isso. E ele tem que ser reforçado. Daí, às vezes, eu falo, pensa nessa memória boa, pensa nessa solução. Por isso que eu adorei o abraço da borboleta. Então, isso é uma técnica, Cris. Quer dizer, eu estou lá no meio de uma história, uma situação que eu não sei o que decidir, sei lá, um problema, um estresse normal no dia a dia do trabalho. Meu Deus. Quer dizer, eu começo a estimular pensamentos. Mas, assim, quando é que eu vivi isso lá atrás, mas eu me saí bem? Sim. Você já pensa na solução.
Daí é claro que assim, daí às vezes a pessoa, às vezes o cérebro, quando ele tá muito bloqueado, ele fala assim, não, nunca vivi nada igual. Mas às vezes eu falo, não, mas algo semelhante, pode ser só a sensação, pode ser uma parte Sim, dessa situação, não sim. Um precisa ser exemplo, né? isso, algo que te ligue, né? Então, essa é uma forma de eu buscar soluções no meu cérebro, eu ativar uma rede mais positiva nesse. Entendi. Ativar uma rede mais positiva. Adorei. A verdade é essa, porque a gente tem que buscar sempre senão tudo é negativo, tudo nada vai dar certo, né? Quer dizer, você vai lá já com fé, vai ter dificuldade, vai, faz parte, né, da coisa. É que nem, desculpa a comparação, mas na vida, você vai fazer um bolo, às vezes você faz ele 10 vezes para acertar, mas nem por Isso. isso a primeira vez que ele dá certo, você joga tudo e fala, não vou fazer mais. Mas daí tu fala para a pessoa assim, tá bom, mas lembra daquela. Teve uma vez que tu acertou? Ai, teve uma vez que eu acertei, então tá Então você isso. lembra naquela. É. Entendi. Hoje eu estava fazendo uma sessão com uma filha de uma cliente minha, que é uma querida, já é minha cliente antiga. Ela é um charme, porque ela já sabe como é que o cérebro funciona. Então, ela Ai, que legal. é muito gostoso quando as pessoas já sabem como é que o cérebro funciona. Aplicam, né? Mas foi muito interessante porque ela estava me explicando que ela percebe que tem gente que está muito bem, lidando muito bem com a pandemia, e tem gente que não está lidando bem com a pandemia. Concordo plenamente. Daí eu perguntei para ela, de 0 a 10, quanto que a pandemia estava fazendo mal para ela, sendo que 10 é muito ruim e 0 é nada ruim. Ela falou, eu acho que a pandemia está me incomodando um 6, ela falou. Eu digo, tá bom, então tá razoável, né? Até que tu tá lidando bem. Sim. Daí ela falou, lidando bem, que legal. Daí eu falei, o que tu tá fazendo para lidar bem? Daí ela falou que ela tá, todos os dias ela tenta fazer uma coisa, um exercício legal com a mãe. Daí eu comecei a dar outras dicas, né? Daí eu falei para ela, eu sou muito de criar metáforas, e eu crio metáforas às vezes para aquela sessão, na hora que surge, a gente fala uma sessão construtivista, né? Legal. Daí foi muito bonitinho, porque é muito gostoso, enfim, não é à toa que eu atendo muito e gosto muito do que eu faço. E eu brinquei com ela assim, eu falei para ela, o que eu acho que é gostoso do ser humano, e eu realmente acredito nisso, eu falei assim, tu já viu uma princesa, uma história de princesa, uma história de super-herói, da vida ser só tranquila? A vida ser só boazinha, sem nenhum desafio? Não existe. Eu tava fazendo o estímulo bilateral com ela com a Cinderela. Eu tenho uma Cinderela num bonequinho. Tá. Daí eu falei, como a Cinderela aqui, qual a história? O que a Cinderela passou de desafio na vida? Ela venceu a madrasta e acabou com o príncipe. Eu digo, pois é, mas tu acha que a gente ia dar tão valor para Cinderela como uma Cinderela se ela não tivesse passado pelo baita história? Exatamente, né? E ela não. E eu digo, pois é, eu acho que o lindo do ser humano é porque ele pode passar por desafios e ficar que nem as princesas. Até me arrepio como falo. Nossa, fantástico, Cris, adorei a sua metáfora, maravilhoso. Porque é verdade. Eu falei, o Batman, daí fomos falando de outros super-heróis. Eu olhei para ela e falei assim, é que eu já criei outras metáforas para ela, né? Eu não vou falar, porque não é para identificá-la, vai que a mãe dela esteja assistindo, mas sabe quem é. Mas o que eu falei para ela, eu já tinha dado uns outros temas para ela, com a cada sessão a gente cria uma coisa, né? Ela adora ir lá comigo, né? Hoje a gente ficou só nas duas, ela até saiu. Que ótimo. Mas eu falei para ela, sabe que então eu acho o seguinte, tu é uma princesa, ela já sabe que ela é, né? Mas eu falei, tu é uma heroína. Porque tu estás passando pelo desafio da quarentena e tu estás se saindo muito bem. Tu é excelente, tu estás se tornando um excelente ser humano. Que fantástico. Falei isso, o sorriso dessa menina veio aqui. Que massa. Quer dizer, ela tá superando, né? Ela tá enfrentando com coragem, né, Cris? A cara dela de realização, ela falou, eu falei, tu gostou dessa heroína, né? Ela falou, amei. Tá vendo só? Entendeu? Maravilhoso. A gente tem muito que aprender, né, Cris? Muito. Eu acho que é isso, Márcia. Eu acho que o belo de ser o ser humano, claro que não é a gente se amargurar no sofrimento, mas é a gente entender que o sofrimento faz parte, que a gente vai se desafiar nele, mas como todo super-herói ou como toda princesa, como queremos nos sentir, né? Exatamente. Eu heroína, super-heroína, e às vezes eu gosto de sentir princesa também. Eu gosto das duas faces. Todas nós. A gente sempre brinca nisso. Todas nós, não tem dúvida. Todas nós gostamos. Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Do ser humano. E eu a gente quer lá, mas a gente
Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, talvez, nesse momento de saída. Quer dizer, assim, se eu pegar essa mesma metáfora, e eu acho que a live deixa de ser também uma construção também, né? Eu acho que quando a gente está diante desses desafios, como a gente teve ao entrar nessa pandemia e agora aos poucos sair dela, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente está trazendo de bom e também os novos desafios, como isso, como o embelezamento de nós mesmos e quais são, então, os próximos desafios, a gente se reinventar, se ressignificar de novo. Sair fortalecido, né, Cris? Para escolher, né? Como se fosse... Não estamos tudo numa fase fazendo limpeza nos armários, fazendo limpeza em tudo. Tira de você também o que você não gosta em você, né? O que você não quer levar junto na sua bagagem da vida. Parafraseando metaforicamente as coisas que você não quer. Putz, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa que brigo, que não sei o que, eu não quero isso, né? Vai escolhendo as coisas boas, né? Para levar no caminho. E uma coisa que a gente falou um pouco do estresse, esse estresse continuado, eu acho que a gente tem o estresse continuado desse momento, o Covid. Sim. Eu acho que a gente tem um novo estresse, que é esse estresse do retorno. E a gente tem esse estresse da vida anterior ao Covid, né? Isso. Que já vinha vindo, né? Já estava vindo lá um monte de coisa vindo. Como eu te comentei, a minha tese de mestrado nos anos 2000 foi sobre burnout, que é o síndrome do esgotamento profissional. Eu já estudava burnout com meu mestre, Jorge Sarriera, um professor, um psicólogo espanhol que mora em Porto Alegre há muitos anos. Então, eu estudo o burnout desde a década de 90. Nossa. Só agora ela foi reconhecida como uma doença uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Que seria o famoso pifei. A pessoa está lá, aquela vida estressada no trabalho, ela pifa. Ela, né, Cris? Ela burnout, queima, ela puf. Ela queima. E ela queima no trabalho. A minha tese eu fiz no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, com profissionais da área de saúde. Naquela época, a gente já sabia que todo mundo estava queimado no trabalho. Imagina hoje, né? Nossa. Tá? Mas o que é queimar-se no trabalho? Queimar-se no trabalho, traduzindo burnout, né? Sim. É um estresse continuado, agudo continuado, do qual eu vou tendo muitas sequelas físicas, eu tenho sintomas somáticos no corpo, o meu corpo vai dando alertas. Então, por exemplo, as pessoas que vão sofrendo do estresse continuado, elas vão tendo muito absenteísmo. Então, para o pessoal que tem, né, que tem empresa, tem funcionários, então, alto índice de absenteísmos, muito... faltei aqui na segunda, faltei na sexta. Quer dizer, né? Então, assim, sim, a gente precisa fazer programas de promoção de saúde. A gente tem que fazer coisas antes que as pessoas adoeçam. De prevenção, né? Total. Para não tratar então, a doença. O que acontece? O estresse ele vai dando sinais. Mente e corpo, mente e corpo, mente e corpo. Tá? Até que chega uma hora... Eu acho que a principal sequela do burnout, que me parece muito importante... é quando existe a despersonalização, que é uma das variáveis do burnout. Existe falta de realização no trabalho, então nada me satisfaz, aquela pessoa que está sempre assim. Existem os fatores físicos, né? Essa baixa realização com as questões somáticas, mas existe um fator muito interessante que é a questão da despersonalização. O que é despersonalizar-se? Eu gosto muito de dar um exemplo, que claro que esse momento é muito peculiar, mas vamos pensar um pouquinho antes desse momento. Quantas vezes de nós a gente entra num hospital e a gente é atendido pelos pessoal da área da saúde? Eu tenho muito respeito porque eu também sou da saúde, tá? Sim. Mas eu trabalhei trabalhei em hospital muitos anos e eu falei que o dia que eu achasse que eu estava mudando a minha alegria de viver e o meu jeito, que eu sempre sou mais ou menos desse jeito todos os dias, eu pediria demissão quando o trabalho estivesse alterando o meu humor ou a minha vida. Quando eu não desse conta né, no sentido de me cuidar emocionalmente. Sim, sim. E foi o dia que eu pedi demissão, porque eu era funcionária pública. Né? Olha lá, tá vendo? Então, eu realmente fiz. Eu sou uma pessoa que eu tento falar e fazer aquilo que eu acredito e faço, enfim. A minha casa não é casa de ferreiro espeto de pau. Não é casa de ferreiro espeto de pau, né, Cris? Meus filhos estão aqui para confirmar, meu marido também. Procuro não ser, né, nesse sentido.
Mas o que é a despersonalização? Quando a gente vai na área da saúde, por exemplo, muitas pessoas são carrancudas, cara fechada, não sorriem. Tanto é que quando alguém te atende bem e te sorri... Você até assusta, você fala, nossa, não é? Tu quase que vira amiga íntima da pessoa. Sim, você fica... você acha até que, meu Deus, e sendo que deveria ser sempre, né? Deveria ser uma coisa, nossa, nunca vi isso. Que a despersonalização é um dos sintomas que eu considero, claro que eu sou psicóloga, o mais grave. Então, quando a gente percebe que a gente tem uma alteração no nosso humor e a nossa alegria de viver como ser humano no nosso trabalho está prejudicada, é porque a gente já está nesse nível de queimar-se no trabalho ou a nossa atividade... Entendi. Ela você já está, qualquer covar que você não quer mais nem, né? Não tem mais um interesse, né, Cris? Né? Não tem um interesse, né? Isso. Por isso que eu acho que quando a gente parou, lá em março, eu acredito que muitos de nós já estávamos nesse nível. Sem dúvida. Por isso o choque de parar, porque daí eu tenho que me conectar e olhar para um monte de coisa que tá. Eu tinha gente que dizia assim, nossa, eu tinha cliente que dizia assim, nossa, minha mãe tá rabugenta, nossa, não aguento não sei o quê, eu não aguento fulano. Porque não tinha o convívio, né? Tinha os escapes, saía toda hora, não sei o quê. Hoje eu vou aqui, não tinha aquela coisa da realidade. E aí as pessoas começaram a estar no dia a dia, vendo a sua casa, vendo aqui os relacionamentos, né? Tem casos até que viraram piadas. Eu descobri que eu tinha uma mulher lá em casa. Eu descobri que tinha um marido morando lá em casa. Por quê? Todo mundo desconectado, né? Estavam lá, cada um no seu quadrado. Essa palavra também é interessante. A despersonalização, o estresse continuado, o burnout, o esgotamento emocional, ele traz uma desconexão. Não só com o outro, mas comigo mesmo. Eu me desconecto comigo. E, por exemplo, eles fazem tu trazer o teu cérebro para o momento presente, tu digerir essas coisas ruins e o teu cérebro começa a ficar menos ativado e, portanto, mais tranquilo, mais criativo, mais espontâneo, menos ativo. E um cérebro que não adoece, né? Porque um cérebro que está mais tranquilo, coisas para cá. Uma amiga, eu sei que ela viveu um burnout no estresse do trabalho. Exatamente, falando que ia vivendo isso. Né? Uma pressão total, exatamente. Crises de ansiedade, crises de pânico. Então, tudo pânico, né? Muita gente com pânico. Eu sou psicóloga há 25 anos, Márcia. Mas eu trabalho há uns 10, quase com o MDR, com essas técnicas de reprocessamento. Hoje, as terapias deveriam trabalhar com essa questão de ajudar o cérebro a digerir as experiências ruins. Isso é importante. Isso está dando uma travada de novo, Cris. Está dando uma travada. Hoje a nossa internet aqui não está ajudando nós, hein? Pois é. Ô, Cris, sabe o que eu queria? Eu já queria deixar um desafio aqui para nós. Eu queria fazer um teste. Queria fazer uma live num sábado, eu e você, para falar exatamente dos relacionamentos. O burnout, eu acho um assunto assim incrível, porque ainda eu também tenho amigos que viveram isso, acho que até nós eu particularmente, as pessoas que trabalham comigo, sem dúvida, acho que no momento que é a pressão, realmente, a pressão é animal. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com pressão, pressiono também, mas eu sei o quanto isso não é positivo, porque você vai num extremo, né? Você quer sempre estar lá no extremo, a tua tolerância é zero. E são coisas que todos nós queremos melhorar, aprender mais, né? Nosso tempo tá acabando aqui, porque a gente acha que não vai ter o que falar, mas é um assunto muito legal, realmente, e é uma delícia falar com você, porque você explica de uma maneira que eu consigo entender. Então, amanhã eu vou te ligar, a gente vai marcar para um sábado, porque assim é exatamente o que a quarentena uniu, a gente não separa. A gente já se conhece há muitos anos, né, Cris? Foi, voltou. A Cris nunca largou da gente dos contatos. Vira e mexe, a gente se falava. E aí começou esse papo aqui gostoso, que eu acho que eu sempre falo. Não interessa se tem 1, se tem 50, se tem 1000. A gente fala
e com verdade, né? E depois o nosso vídeo fica gravado lá no IGTV. É muito legal você ver que tem o nosso vídeo anterior, Cris, bombou lá, tá super gostoso. Convido todo mundo para entrar lá. Convido vocês para entrarem no Instagram da doutora, ver todo o trabalho incrível que ela está fazendo. Vamos ver se dá para botar um fundo aqui para mim. Agora você pousou algum filtro aí, ficou mais escuro. Então, assim, no Instagram dela, as consultas online que ela está fazendo, eu conheço pessoas que ela trata, o resultado positivo. Então, isso eu gosto aqui, essa possibilidade de a gente compartilhar, né, conhecimento, pessoas legais, que muitos dos meus contatos não conheciam você e vice-versa, Cris. O legal é isso, né? A gente trocar experiência. Uma coisa que eu tenho feito nesse momento, até para poder oferecer mais oportunidade para as pessoas. Talvez eu vou te compartilhar depois. Eu tenho um grupo que... O que é o legal desse grupo? Assim, a ideia desse grupo é que, como eu trabalho com as técnicas de MDR e a gente tem resultado efetivo, então dá para a gente trabalhar em grupo e as pessoas não ficam eu explico. Legal. E cada um poder sair com o seu resultado. Quando precisa de alguma situação, eu depois faço alguma conversa pessoal particular. Bacana. E o trabalho de grupo de terapia em grupo é, na verdade, às vezes quinzenal, de 2 horas. E é interessante. Ótimo. Porque às vezes compartilha comigo, Cris. Vou compartilhar. Compartilha comigo que eu vou... Para algumas pessoas fazerem, né? Sim, muito legal. E uma outra coisa que esses dias um cliente me pediu, que é um cliente que tem uma empresa, ele me pediu para mim fazer um grupo online de tratamento dessa coisa do estresse para esses funcionários. Então, a gente faz online com os funcionários uma vez por semana. Maravilhoso. E daí porque é o que a gente está precisando nesse momento, Cris, uma palavra positiva, estimular o positivismo na nossa vida, né? Porque tem tanta coisa negativa, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro o estresse, a pressão, o medo. Então, realmente, a gente tem que se apegar, é que nem a Dani falou, sempre tem alguma memória, alguma coisa boa para a gente se apegar mesmo e mudar a nossa vida. Cris, eu queria agradecer você aqui na nossa live. Obrigada por tudo, as mudanças que hoje eu te solicitei aí, você sempre carinhosa. Amanhã eu te ligo, nós vamos fazer um sábado, que eu quero falar, eu quero inclusive, Gina, que pena que você chegou agora. Nazaré, querida, e minhas queridas amigas, todas chegando sempre nas nossas lives. Mas amanhã a gente já combina, eu quero fazer num sábado, Cris, que eu quero falar um pouco até sobre crianças. Sabe, esses traumas das crianças na escola, um monte de coisa, essa retomada, essa inclusão que nós, adultos, estamos levando numa sequência, vamos dizer, a quarentena. Mas eu não tenho filhos, mas eu acho que para as crianças realmente deve estar muito complicado. Talvez essas sequelas que fiquem nesse relacionamento. Então, eu queria que você já preparasse aí. Amanhã eu te ligo, nós vamos bater um papo bem gostoso num dos próximos sábados sobre esse assunto, Cris. Certo? Tá, olha lá, Ana Fiorda já falou, oba. É super importante, porque, na verdade, a gente precisa, e, na verdade, a gente muitas vezes assusta as crianças de acordo com como a gente estiver. Se a gente estiver muito estressado, muito preocupado, muito nervoso, a gente passa para as crianças isso. Então, a forma Exatamente. Então, é esse assunto que nós vamos conversar. Cris, a nossa live está travando de novo. Tá péssima a conexão hoje, mas vai dar tudo certo. Ó, te agradeço, muito obrigada. Então, nosso desafio já está aceito. Aí, todo mundo que chegou agora, eu vou informar vocês. Nos próximos dias, nós vamos fazer uma live super legal sobre esse assunto com a doutora Cris. Cris, obrigada. A Ita mandou um beijo. Aí. Informação, alguma dúvida, pode me chamar no Instagram. Entra lá no site dela, ela responde rapidinho, vai lá, porque o tratamento dela é maravilhoso. Um beijo, Cris. Obrigada por tudo aí, viu, querida? Obrigadíssimo. Obrigada. Beijo.